Então, vamos lá, vamos continuar aqui com esse segundo provérbio, né, que foi escolhido aí pelo grupo, tá? Que é esse aqui, quem não é contra nós é por nós. Esse aqui foi o campeão de escolhas aí com o nosso enquete, Uhum. tá? Então, nesse aí a gente vai conversar, mas é uma coisa que fica, né? Claro, ei, Eric, boa noite, tudo bom? Boa Desculpa aí. noite, boa noite. Beleza, bem-vindo aí. Mas uma coisa que fica claro, que é interessante, assim, é que os provérbios, eles dependem muito do contexto, né? A gente falou isso, né? Eu acho que isso é talvez seja a principal questão aí, né? Jesus usou adequando-os ao contexto em que eles iam ser, né, proferidos aí. E a gente vai ver que, assim, uma tendência que a gente tem é olhar para esses provérbios e já tentar tirar uma doutrina, né? E na verdade a gente deveria pensar em termos não de doutrina, né, de igreja, mas o que Jesus queria transmitir naquela circunstância, naquela situação, e se isso é possível a gente aplicar no dia de hoje, tá? A maior parte das coisas né? Outras são muito contextualizadas, né? Mas a gente vai ver que assim, para a gente fazer uma boa aplicação, a gente precisa primeiro entender o que ocorreu naquele contexto, antes de pensar de forma assim, tentar pegar uma doutrina, né, de maneira sistemática ou alguma coisa assim, tá? Esse é um tipo de provérbio que eu acho que nos remete um pouco a essa ideia, né? A gente, todos nós aqui talvez tenhamos vindo de um movimento mais rígido, né, mais exclusivista, e aí a gente se depara com um provérbio desse, a gente às vezes é, meio que trava assim, né? Poxa, mas não é isso que eu estou vivendo, não é isso que eu estou aprendendo. Mas a gente vai conseguir entender bem olhando bem para o contexto, tá bom? Então, vamos fazer uma oração e aí a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai conversar mais do que eu falar, tá? Então, assim, pode até deixar seu microfone ligado, a gente vai conversando, vai mostrando aqui as passagens, tá bom? E na sequência a gente vai chegando aí às conclusões para entender, tá bom? Vou pedir então, Eric, você chegou agora, faça uma oração para a gente, por favor. Sim. Santo e amado Deus, muito obrigado por estarmos juntos aqui novamente, para podermos aprender mais a respeito da tua palavra, refletirmos sobre ela e, principalmente, transformar esses ensinamentos em riqueza espiritual prática nas nossas vidas, Pai. Podendo avaliar melhor nossa conduta junto do Senhor, mudar nossos corações, principalmente, ajudar outras pessoas nas suas dificuldades, suas dúvidas, e entender mais profundamente a respeito de Jesus, a respeito do Senhor. E é tão interessante desvendarmos esses detalhes da tua palavra tão rica e conseguirmos assim entender ainda mais algumas coisas que a princípio parecem misteriosas, outras acabam sendo para nós um pouco distorcidas por conta da cultura, por conta da contemporaneidade, enfim, mas é muito especial podermos estar aqui para poder explorar juntos esse assunto. Sobretudo estar aqui com irmãos, poder desfrutar mais uma vez desse convívio que sempre nos encoraja tanto, e que o Senhor esteja aqui conosco, o Senhor guie o Almir, as coisas que ele vai compartilhar conosco, e aproveito também para agradecer pela sua disponibilidade, seu desejo de servir ao Senhor e automaticamente servir a gente também. Te agradecemos no nome de Cristo. Amém. 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 Amém, amém. Muito bom. Então vamos lá, quem não é contra nós é por nós, tá? E aí assim, a boa notícia é que hoje a gente vai acabar ganhando aí de presente, né, um outro provérbio, tá, pra gente estudar, tá? Que é um que assim, ele é parecido com esse, mas não é igual, tá? Que é esse aqui, ó.
aquele que comigo não ajunta espalha, aquele que não está comigo é contra mim, tá? E aí a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: os dois provérbios, eles têm contradição entre si? Vamos lá, o primeiro diz: pois quem não é contra nós está a nosso favor, tá? Que está nas passagens de Marcos 9:39 e Lucas 9:50. E o outro diz: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha, né? Que está lá em Lucas 11, versículo 23. O que vocês acham? Eles se contradizem? O primeiro, acho que não, né? Porque é praticamente igual, né? Fala que quem não é contra nós é por nós, quer dizer, está a nosso favor, né? Sim, Agora o segundo já deixa dúvidas, sim, né? sim. O primeiro, na verdade, assim, pode falar, Eunice, você está com o microfone ligado? Quer comentar também? Não, não. Ah, desculpa, esqueci. Não, pode deixar, todo mundo, se quiser, pode deixar ligado hoje. Que a gente tem pouca gente, a gente vai comentando aqui, tá? Na verdade, aparentemente sim, né? Assim, no primeiro momento parece que ambos são contraditórios um com o outro, né? Porque o primeiro diz o seguinte, ó: quem não está contra está ao favor, né? Então ele inclui, né? Então o fato de simplesmente você não estar contra Jesus, né? Ou no outro provérbio ele usa: porque ele não está contra vocês, está a favor de vocês, né? No caso os discípulos, ele é um provérbio mais inclusivo, né? O segundo, ele é mais exclusivo, na verdade. Ele diz: aquele que não está comigo é contra mim, né? Aparentemente, né, um está excluindo o outro. Se a gente pensar em forma de doutrina, assim, não, então cada coisa que Jesus falou, pegando assim fora do contexto, só essa frase, aí sim, aí parece que Jesus está se contradizendo. Mas na verdade a gente volta a dizer: cada provérbio ele foi aplicado para uma circunstância, para um contexto, né? Então o primeiro ele foi aplicado numa situação, o segundo foi aplicado numa outra situação, né? Então, a gente inclusive viu semana passada que às vezes o mesmo provérbio, com pequeninas, né, diferenças, aplicado em contextos diferentes, ele tinha pequenas mudanças. Então, aqui são dois provérbios diferentes, ligeiramente diferentes, né? Em que um aplicado num contexto ele vai ter um sentido e outro aplicado no outro contexto ele vai ter outro, tá? Então, não quer dizer que Jesus se contradisse aqui, tá? Ele não está se contradizendo. Ele simplesmente usou frases ou criadas por ele, ou que já existiam, né, para explicar melhor aquilo que estava acontecendo na situação, tá bom? Então é essa a ideia. Então a promessa foi de um, a gente vai estudar dois, né? Mas no final das contas, assim, os dois, eles dizem praticamente a mesma coisa. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem meio termo, né? Não é isso? Uma coisa assim interessante, né, que se você, eu sou matemático, né, acabo pegando a lógica, né, ali é meio que uma sentença, isso aí, sentença lógica, né. Sim. Aí se você pensar assim: pois quem não é contra nós está a nosso favor, é meio que equivalente a você dizer o outro, porque assim, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Se você pensar assim, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Quem não está a nosso favor está contra nós. Basicamente, ele tem uma implicação, né? Em matemática a gente pensa assim, né? Diniz, eu acho que sabe um pouco dessas lógicas, né? P então Q. Se você diz assim, não P implica Q, é porque não Q também implica P. Né? Você nega o consequente, e se você negar aqui, você vai obter o outro enunciado, lógico, né? Então, assim, olhando pelo lado matemático, faz todo sentido o que Jesus está falando, né? Que é um pouco do que você falou mesmo. É somente uma maneira diferente de falar a mesma coisa, na minha opinião. Sim. E que vai variar de acordo com o contexto, né? Eu acho que essa
essa é a ideia, né? Que eu acho que a gente. E aí é interessante, porque pensando na preocupação de Jesus, né, de utilizar as palavras não para dificultar, mas para ajudar, então ele está falando a mesma coisa de uma maneira diferente, porque o contexto talvez pedisse uma forma diferente de se expressar, né? Sim, Que é o que você está falando. sim. É isso aí. É isso aí. Então vamos começar com o de baixo. Vamos fazer a leitura do texto todo, né? Acho que foi até uma sugestão da Miriam ou do Diniz, não sei, porque eles usam o meu celular. Da gente fazer a leitura do texto para a gente pegar o contexto todo. Vamos ler o de baixo primeiro, vamos começar pelo de baixo, tá? Em Lucas capítulo 11, tá? Vamos ler juntos. Quem pega a sua Bíblia aí, a gente pode fazer a leitura juntos. Eu vou ler aqui na minha NVI, tá bom? Lucas 11, a partir do versículo 14, tá? Nós vamos ler então do 14 até o 23. Não vai projetar aí, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia mesmo, tá bom? Ou escuta aqui a leitura, que a gente vai entender então esse primeiro contexto, tá? Vamos pensar então nesse primeiro... Só pegar a Bíblia aqui. Tranquilo. Vamos pensar nesse primeiro contexto, tá? Que, né, como eu já falei aqui, né, sem contexto parece que há contradição, mas no contexto o sentido é o mesmo. Não há como ficar neutro em relação a Jesus, né, e a construção do texto de cada um dos provérbios depender da situação em que ele ocorreu, tá? Que é o que a gente vai ver. Tá? Então, Lucas 11, versículo 14, vamos fazer a nossa leitura juntos aqui. Aqui tá frio. Lucas 11, 14. Então vou fazer a leitura aqui, tá? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Acho que podemos parar por aí. Então, novamente, a mesma situação do provérbio que a gente leu na semana passada, né, falando sobre a candeia, né, e sobre os olhos bons. Né? Jesus usou mais de um provérbio, às vezes, para a mesma situação. Olha que coisa interessante também. Então, qual é a situação que ocorreu aí? Né, aquela mesma situação. Jesus expulsou um demônio e eles estavam dizendo aqui que Jesus estava fazendo isso por meio de Beelzebul, Satanás. E ele vai mostrar que não, olha, se o reino está brigando entre si, né, esse reino vai ser dividido. Né? Como é que eu posso expulsar Satanás, né, esses demônios por meio de Satanás? Então Satanás não vai se dividir, esse reino não vai subsistir, né, vai ficar fraco, né, ele vai acabar, vai morrer. Né? Então ele mostra, e além disso eles estavam pedindo um milagre para Jesus aqui. Né? E aí ele fala uma coisa que é muito interessante para ele. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Né? Então ele está chamando a atenção aqui dessas pessoas que estavam aqui interrogando, né, e o criticando, né, dizendo inclusive algo que ele não estava fazendo, né, fazendo algo que não era por meio de Beelzebul.
E aí ele profere o provérbio, né? Aquele que comigo aquele não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Então, de maneira geral, qual é o contexto aí? Assim, a gente leu a passagem, mas numa palavra assim, em relação aos fariseus com Jesus, como estava essa relação aí? Uma relação amigável ou de conflito? Um contrário ao outro. Um contrário ao outro, né? Uma relação de conflito, né? De contradição, podemos dizer assim, né? De briga, né? Então, nós podemos ver, né, que o contexto é de oposição de Jesus, né, contra Satanás, no caso aqui os fariseus, né, que estavam fazendo esse papel, um papel satânico aqui, né, porque eles dizendo que Jesus expulsava um demônio por meio de Satanás, eles estão fazendo esse papel satânico, né, de estar do outro lado, né, de Jesus. Então, por que Jesus então proferiu esse provérbio? Para mostrar para quem então, né, ou o que, né? O que nós podemos resumir aqui então, em relação a isso? Talvez a pergunta não ficou muito bem formulada, mas qual o sentido então do provérbio nesse contexto então? Se é um contexto de oposição. Acho que ele fala, né, ó, se vocês não estão comigo, vocês estão do outro lado, né? Então, ele mesmo fala que tinha seguidores deles expulsando demônios, né? E ele fala, ó, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês, né? Então, ele fala, porém, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus e vocês estão do outro lado. Na verdade, vocês estão me acusando, né, mas eventualmente é vocês que estão do outro lado. Né? Sim, é isso aí. Se eles não estavam crendo, né, não estavam acreditando, e mesmo vendo um milagre, ainda estavam pedindo que Jesus, né, desse a eles um sinal do céu, isso é mais claro sinal de oposição, né? Criticando, pedindo sinal, mesmo vendo, né, um demônio, né, saindo de um homem que estava mudo, né, e esse homem começando a falar depois, mesmo vendo todas essas coisas, isso é um sinal de oposição. Então o provérbio ele se aplica, né? Olha, vocês não me apoiando, vocês estão contra mim, né? Vocês se opondo a mim, não ajuntando, vocês estão espalhando, na verdade, né? E em outra passagem que esse provérbio, que essa situação ocorre, Jesus vai falar, inclusive, daquele pecado sem perdão, né? Que é pecar contra o Espírito Santo. Qual é o contexto? Aí a gente já entra num outro assunto. Mas o que é o pecar contra o Espírito Santo? É exatamente quando a pessoa tem todas as provas, tem tudo aquilo que ela precisa, e ainda assim rejeita e vai contra, né? Aí não tem jeito de Deus perdoar, porque a própria pessoa se colocou numa posição, né, de amaldiçoado, de se tornar amaldiçoado. Por quê? Porque ela está indo contra o Espírito Santo. Ela endurece, né? Mesmo com todas as evidências, mesmo com todos os sinais dados, ainda assim ela rejeita a mensagem de Deus, né? Então, o provérbio ele é bem aplicado, né? Você vê que depois que a gente olha para o contexto, não tem muita coisa para a gente falar. Jesus usou esse provérbio no contexto de oposição. Então, assim, eles estavam contra, quem está contra, né? Quem não está com Jesus, apoiando Jesus, vai estar contra, né? Fala, Érico. Não, é isso mesmo, é o que eu acho que enfatiza o que a gente estava falando agora há pouco, né? O contexto, a impressão que dá é que ele pede essa versão, né? Na minha opinião, Almir, me corrija até se eu estiver errado, mas eu acho que os dois, eles falam mesmo a mesma coisa, aqueles dois lá, né? Para mim fica muito claro, assim, até estava pensando aqui melhor, realmente um é a negação do outro, perdão, não é negação, em lógica, até lógica, né? Eles são equivalentes, logicamente equivalentes, né? Só que, exatamente, você usa, em matemática, vamos pensar assim, você usa um ou outro de acordo com a tua
é necessidade, entendeu? Por isso que existem duas versões, né? Justamente para facilitar. Então você cria duas versões de uma mesma coisa, porque dependendo do contexto, você vai usar uma ou outra. E em matemática tem muito isso, né? Você cria duas coisas equivalentes porque uma se adequa melhor. São duas ferramentas, né? Tem ferramenta que você usa para parafusar, tem ferramenta que você usa para bater. E se você tem as duas, você usa a que é mais adequada no momento. E aqui dá a impressão que essa versão é mais adequada, porque deixa bem claro, né, para quem estava ouvindo, que aquele que não está comigo é contra mim, né? Então ele enfatiza muito mais o que o fato de não estar com Jesus está contra, né? Fica bem claro. E como você até mencionou no outro, acho que o outro é um pouco mais inclusivo. Aí eu fiquei me esforçando aqui para fuçar na minha cabeça a questão da voz passiva e voz ativa, mas eu não, cara, eu nunca fui bom em português, nem vou me arriscar, mas eu acho que tem até um pouco a ver também, né? Você usar um pouco desse artifício gramatical, talvez, Não, nesse caso, para enfatizar mais. nesse caso eu acho que não se aplica não, o passivo divino, né, que você estava falando. Eu acho que não, ele não aparece aqui não. A gente não Eu consegue diria perceber. o passivo e o ativo mesmo da própria língua portuguesa, mas eu nem vou me arriscar, porque eu não sou bom em português. Sim. Mas em lógica, sim, isso daqui é bem, bem claro, assim, que ele está querendo enfatizar essa característica, né, de um estar contra, quem não está com ele está contra, né? Por exemplo, o que eu pensei foi assim, se ele usasse outra versão, daria um mau entendimento para os outros, né? Para o fariseu, não ia ficar tão claro. Se ele usa outra versão, né, é exatamente a mesma coisa. Mas se ele usa outra versão, provavelmente não se encaixaria bem e não daria um bom entendimento para quem está ouvindo. Quem não é contra mim está a meu favor. Sim, Não é tão enfático, né? sim. Não era para essa situação e para esse contexto. Exatamente, é o que eu Sim. pensei. Na verdade, ele está chamando a atenção deles. Olha, vocês estão se opondo, né? Fazendo isso, estando contra, vocês estão se opondo. E aí E depois deixa clara a gravidade disso, né? Como isso, aquela outra lá que você mencionou, outra passagem. isso, Deixa, assim, quem ouve tem uma seriedade, né? Pô, caramba, eu tô contra Jesus, então peraí, né? isso mesmo, isso aí. Né? E depois a gente vai ver assim como é que a gente pode aplicar isso na prática. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Eles estavam em oposição, fazendo de tudo, né, aqui para pegar Jesus em alguma forma em contradição ou acusando falsamente. E aí Jesus profere o provérbio nessa circunstância, que é o contrário do outro provérbio, tá? A gente vai ver que agora a situação do outro provérbio, ela é bem diferente, tá? Ela é, na verdade, uma situação de apoio, tá? Ok? Então, a gente pode pensar aqui numa exortação de Jesus para essa situação, cuidado para não estar contra Deus, né, ou contra Jesus. Né? Então, Jesus está fazendo essa exortação para os fariseus ali naquela situação, tá bom? Já na outra situação, em Lucas, vamos ler então em Marcos 9, né? Vamos lá em Marcos 9, que é o outro provérbio agora, tá? Que é esse que está no título maior, quem não é contra nós é por nós, tá bom? Ou quem não é contra nós está ao nosso favor. Em Marcos 9, vamos ler juntos. Marcos 9. 39 é só o trecho do provérbio. A partir do versículo 38. Marcos 9, versículo 38. Vamos ler do 38 até o 41, tá? Para a gente entender o contexto todo do que aconteceu, tá? Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo,
de modo nenhum perderá a sua recompensa. Tá? Então, uma coisa interessante, né? A gente vê agora um outro contexto. Então, é uma passagem, inclusive, conhecida, né? João viu aí um homem que não era do grupo dos apóstolos, ou do grupo estendido, né? Talvez dos 72, daquelas pessoas que seguiam Jesus andando atrás dele mesmo, expulsando um demônio, né? E aí João falou, não, para com isso, né? E ele diz, porque ele não era um dos nossos, né? O motivo foi esse. E a resposta de Jesus é o quê? Não o impeçam, né? Não o impeçam por quê? O que ele falou? Quem não é contra nós, é por nós, né? Quem não é contra nós, é por nós, né? Antes disso ele vai dizer, ó, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, né? Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Então aqui, né, Jesus, né, tem a resposta de Jesus completa no trecho que a gente leu, e ele vai falar inclusive algo mais, né, na seguinte, ó, lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a recompensa. Então ele está falando inclusive que essa pessoa, né, que está falando algo, que está fazendo algo em nome de Jesus, algo bom, né, que é a expulsão do demônio em nome de Jesus, ela está a favor e ainda vai receber uma recompensa. Olha que coisa, Jesus ainda expandiu isso, né? Mesmo que desse só um copo de água, né, em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, ganharia uma recompensa. Então, pensando nesse contexto, né, qual é o contexto? É um contexto de oposição ou de apoio? De apoio. De apoio. De apoio, né? E aí o provérbio mais adequado é este aí, porque pois quem não é contra nós está a nosso favor. Então o contexto é apoio à causa de Cristo. E olha só que interessante, né? Nada nessa passagem é falado sobre a salvação desse homem. Se esse homem, onde ele ouviu a mensagem, se ele ouviu por meio de João Batista, que tipo de exorcista era esse homem. Jesus simplesmente ele reconhece, né, que se essa pessoa ela está apoiando Cristo de alguma forma, seja ela salva ou não, ela vai receber a sua recompensa. E não é para impedir essa pessoa. Foi isso que Jesus falou, né? Então a gente tem que ficar, inclusive, com o que ele falou para não estender, né, e dizer. Às vezes alguns trechos de algumas Bíblias colocam no título ali, né, onde está ali, pelo menos na minha está escrito, quem não é contra nós é por nós. No título ali, Jesus ensina a tolerância, né, como se fosse normal a gente aceitar qualquer coisa, né, ou qualquer doutrina, não é isso que Jesus está falando. Ele simplesmente diz, olha, se tem alguém que está apoiando a causa de Cristo de alguma forma, né, mesmo que seja só dar um copo de água em meu nome, e a gente não sabe se essa pessoa é salva ou não, essa pessoa vai ter alguma recompensa, que a gente também não sabe o que é, mas que Jesus promete que vai ter, né? Então, né, o que vocês acham? O que vocês pensam a respeito disso? Como é que a gente pode pensar nisso? Isso é difícil, né? Mas eu lembrei agora quando os testemunhas de Jeová batiam lá em casa, né? E eu era adolescente, assim, e já tinha alguma ideia, né, sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, mas eu achava que né, muitas vezes estava sol, tava calor mesmo, né? Assim, eles iam lá e ficavam horas, né, andando, a gente via na vizinhança, etc. E eu sempre oferecia um copo d'água, né? E eu pensava assim, bom, eu acho que se eles estão fazendo alguma coisa por Jesus, né, eu posso até não concordar com tudo que eles falam, etc. Mas talvez está lá na Bíblia que eu vou ganhar alguma coisa, né? Não sei se eu fazia por um interesse muito egoísta, né, de ganhar alguma coisa, mas pelo menos ter o respeito, né, por eles, que eles estavam tentando fazer alguma coisa que eu achava que era bom. Mas é uma coisa, assim, totalmente diferente do que os fariseus estavam fazendo lá do outro lado, né? Então, você pode até falar assim, puxa, sei lá, não concordo com a doutrina dos Testemunhos de Jeová ou de qualquer outra igreja, né? Por esse motivo,
Então vou fazer oposição a eles. Isso é uma coisa totalmente diferente do que esse homem aqui estava fazendo, né? Ele não estava se opondo a Jesus, né? Ele estava, inclusive, expulsando o demônio em nome de Jesus, né? Então, eles citavam o nome de Jesus. Os apóstolos falam que, olha, a gente quis impedir simplesmente porque ele não era um dos nossos, quer dizer, ele não estava no nosso grupo, né? Mas não fala realmente de onde ele veio, como chegou aquela doutrina até ele, o que exatamente que ele estava fazendo, né? Mas era um contexto totalmente diferente dos fariseus, né? Que estavam realmente se opondo frontalmente a Jesus. Então, isso é complicado mesmo, né? Porque existem doutrinas, assim, no nosso país, né? Assim, cristianismo tem uma gama aí ampla, né? De pessoas anunciando. E certamente, se a gente vai perguntar, por exemplo, a minha opinião, eu vou falar, ó, eu acho que essa igreja eu não concordo com isso, aquela igreja eu não concordo por aquilo. A outra coisa é fazer oposição a essas igrejas, né? Ou fazer oposição ao que essas pessoas estão fazendo. Mas é um assunto complicado mesmo. Talvez eu acho que o que seja mais fácil para a gente é realmente se a gente ficar naquilo que Jesus falou. É isso que eu penso, assim. Quando a gente vê alguém apoiando a causa de Cristo, simplesmente a gente, de alguma forma, entender que essa pessoa não é proibir, né? Entender que essa pessoa, de alguma forma, vai ter alguma recompensa, seja ela ainda, de alguma forma, enganada, ou ainda não entendeu a totalidade da mensagem, né? Mas, novamente, vamos lembrar, Jesus aplicou esse provérbio para um determinado contexto, para uma determinada situação, né? Fala, Nice. Não, eu só queria que se você pudesse me ajudar a entender. Paulo, teve uma certa época que ele falou, não lembro qual é a carta, ele falou que pouco importa se uns falam assim, como que eu vou me lembrar agora? Se falam em nome de. Não sei se você tá lembrando o que eu tô querendo falar. Tô lembrando. Sei que ele termina. Me fugiu a mente agora, mas aí ele fala: o que importa é que o nome de Cristo esteja sendo anunciado. Sim. Tá lembrando mais ou menos o que eu tô querendo falar? Eu esqueci lembrando. o início, eu esqueci o início. Tô lembrando. Se Não, tem a ver, no caso, com isso que Cristo falou. Eu acho que Paulo entendeu bem isso que Jesus falou. Eu acho que é esse o pensamento. Paulo está dizendo lá naquela carta que eu também agora. Eu estava achando que era Filipenses. Eu acredito que seja Filipenses, mas depois eu posso conferir. Eu também fugiu agora. Ele está dizendo, olha, se essas pessoas pregam por motivos pessoais ou não, o bom é que a mensagem de Cristo está sendo pregada, né? Filipenses 1,18. 1,18 eu encontrei. 1,18. Filipenses, né? Isso, Filipenses. Filipenses 1,18. Então, ele tá, eu acho que Paulo entendeu bem isso que Jesus falou. Olha, eu não vou me opor, porque o evangelho está sendo anunciado. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é muito parecida. Josué, ele estava com o mesmo pensamento de João aqui. Lá Moisés, ele vê outras pessoas profetizando e ele fala para Moisés, outras pessoas do povo estão profetizando. E Moisés fala, olha, qual o problema? Queria eu que o povo todo profetizasse, né? Queria que o povo todo falasse. Então é essa ideia da gente não ter um sentimento de rivalidade. Ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente aceite tudo. Acho que o que o Diniz falou antes... Entendo. Tá correto também, né? Não quer dizer que a gente concorde com tudo, né? Sim. Mas a gente vai reconhecer no outro esse apoio à causa de Cristo, né? Novamente, a gente tem um contexto, todos nós aqui, que havia muito exclusivismo, né? Então a gente às vezes até não tinha muita dificuldade de reconhecer isso quando alguém estava fazendo o que era correto, o que era certo. Então, muito, muito diferente do que Jesus diz aqui para nós. Eu acho que é isso mesmo. Paulo entendeu bem
né, o que Jesus ensinou, né, naquela situação. E ele percebia que aquelas pessoas estavam realmente fazendo por outros motivos. Né? Ele falou, não vou impedir, porque no final das contas o evangelho tá sendo anunciado. Diga, Érico. Bem, Não, obrigada. eu acho interessante isso, né? Que a gente, quando você observa, não existe nenhuma promessa por trás dessa afirmação, né? É dessa constatação, digamos. Ele está falando, pois quem não é contra nós está a nosso favor, né? Não, como Paulo falou, ou como Jesus falou, não o proíbam, né? Mas não existe uma promessa além disso, é o que você falou. Ficar só naquilo que está sendo dito, né? Eu acho que a gente acabava sendo muito treinado assim, a tentar ficar vendo pelo em casca de ovo, né? E aí a gente acaba querendo alongar isso daí, já deduzir, né, que ele está incluindo aí algum questionamento, alguma questão envolvida a salvação. Então, bom, aí começa a balançar várias das nossas convicções, né? Porque você fica pensando assim, pô, então, de fato, tem uma coisa que não está se encaixando. Então, não precisa ser um cristão para poder estar a favor de Deus. Aí você começa a tirar várias conclusões que, na verdade, não é o que está sendo dito, né? Sim. A única promessa que ele faz é que quem der pelo menos um copo d'água vai ter alguma recompensa. Que ele não diz qual é. Que ele não especifica também, Que ele não né? especifica. Que Então, era a assim, a recompensa que o gente não Diniz pode esperava. especular, ficar especulando qual é, né? Daí a gente especular que isso é salvação é um salto grande, né? Sim, sim, sim. É, é isso mesmo. Eu acho que a gente fica para aí. Vamos parar aí no que Jesus falou. Né? Eu acho que é essa a ideia. Diga, Diniz. Eu queria falar que, vocês falando, eu percebi uma coisa aqui que eu não tinha percebido antes, que a diferença da atitude de Jesus e da atitude dos fariseus, né? Que foi justamente o que movia os fariseus nessa oposição contra Jesus, era justamente a inveja, né? Então, quando Jesus fazia milagres, as pessoas, enfim, respondiam e tinha uma multidão, eles ficavam com inveja e faziam oposição. Falavam, você curou no sábado, alguma coisa desse tipo. E quando viam mais pessoas seguindo, ficavam com inveja dele. E, portanto, faziam oposição. E aí, Jesus é o contrário, né? Quando os apóstolos chegam e falam para ele, ele não estava com a gente, etc. Ele falou assim, não, tudo bem, né? Jesus não tem inveja, Jesus não é essa coisa que você falou, o Eric, também, do exclusivismo, né? Falou, não, se ele está em meu nome, ele fez em meu nome, ele não vai poder falar mal de mim, etc., né? Então é uma diferença de atitude também, né? Que Jesus teve, que era justamente o contrário dos fariseus, e que infelizmente acontecia com a gente, enfim, no mundo religioso, né? Você vê um outro grupo tendo mais sucesso, aparentemente, do que o seu grupo, e aí você fala, não, mas eles não são legítimos seguidores por causa disso, né? Isso aí. Eu acho que todos nós estávamos hoje de manhã, eu acho que aí levando um pouco para aquilo que a gente conversou de manhã, né, lá na reunião, a gente pode pensar, olha, a gente tem boa vontade com as outras pessoas, mas não quer dizer que tudo que a gente observe que está sendo feito está correto, né? Eu acho que essa é a atitude, não é ficar nem sendo juiz. Eu acho que esse é o chamado de Jesus no final, se a gente pudesse sintetizar. Não seja juiz dos outros, né? Seja juiz de você. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele deu uma capacidade para a gente de julgar para não querer isso para nós. Né? Eu acho que foi isso que eu tentei expressar quando eu disse que eu não me sentia, por exemplo, pesado por conta da atitude de outras pessoas. Né? Então, é nesse sentido. Você olha para o que o outro faz de errado e aí você percebe que está errado e fala, eu não quero isso para mim. Agora, eu não vou ficar proferindo isso e dizendo e condenando a pessoa, porque essa pessoa, ela está, como todos nós, né, estamos na mão de Deus, né, como juiz. Então, eu acho que é um pouco disso também que a gente pode pensar nessa passagem. Né? Eu não vou olhar para outra. Eu gosto muito
também de uma outra passagem que lá no final, quando Jesus está restaurando Pedro, né, os apóstolos eles tinham uma rivalidade entre eles que era impressionante, né, que é muito nossa, né? Mas quando ele está lá restaurando Pedro, aí, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim, cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Cuida das minhas ovelhas, né? Apacente o meu rebanho e tal. E aí depois disso, Pedro, aí Jesus fala, agora me siga. Né? E Pedro está indo atrás. Aí João vem atrás e Pedro fala, né? E quanto aquele ali? Né? E aí Jesus diz o seguinte, olha, quanto aquele ali, se eu quiser que ele viva até eu voltar, isso é problema meu, você vem e me siga. Você vem e me segue. Então eu acho que é essa a ideia. Se o outro está fazendo, deixa ele fazer, você vem e me segue. Né? Eu acho que é esse o chamado que Jesus tem para nós. Né? Diga aí, Eunice. Não, eu estava vendo aqui mais o versículo 41, quando Jesus falou, quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. No caso, aí também tem que ter um cuidado para se não se simplesmente fazer coisas visando essa recompensa, né? Assim, bom, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar tal coisa de Deus. Vou fazer isso porque eu vou ganhar uma bênção. Vou fazer aquilo. Fazer com o coração para agradar a Deus, né? E ter cuidado com isso, porque de repente o pecado nos pode nos iludir, nos enganar, e a gente queria fazer as coisas, né? E para ter mérito, e ao invés de agradar a Deus. Né? Quando a gente deve fazer tudo, a gente precisa fazer tudo por Deus, em gratidão a Deus, para glorificar a Deus, né? Exato. E não para conseguir a salvação, né? Ou alguma outra recompensa, porque tudo que a gente recebe de Deus é por graça, né? E é por graça que a gente pratica boas obras, né? Por gratidão. Isso. Por gratidão. Isso. Exato. Pode continuar. Muito bom. Isso mesmo. Deixa eu falar um pouquinho. Fala, amor. E a gente vê que as boas ações têm a consequência que é diferente das más ações, né? Quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente colhe os frutos dessa má ação, né? Então o resultado vai vir. E quando nós fazemos o que é certo, o que é esperado por Deus, que Deus deseja, vai vir a recompensa, que é o fruto do agir corretamente, né? Então eu fico pensando nessa recompensa de nos livrar do resultado ruim, já é uma ótima recompensa, né? Então, o nosso compromisso mesmo é de agradar a Deus, mas já é muito bom quando Ele nos livra de um resultado ruim, né, das nossas ações, e nós podemos nos livrar fazendo o que é certo, né? Porque Ele também fala que vamos ter esses frutos. Apesar de que algumas vezes a gente faz o que é certo e colhe frutos ruins, mas aí Deus sabe e Deus está no controle disso também, né? Oi. Fala nisso. Não, sim, pelo que a Raquel falou, eu não sei se eu me expliquei bem, mas assim, às vezes a gente até faz a coisa certa, né? Assim, o ser humano até faz a coisa certa, mas a motivação não está em Deus, a motivação está na recompensa, às vezes está em querer se vangloriar, em querer glória, honra própria.
mesmo fazendo certo. Sim. Não sei se agora eu consegui ser um pouco mais clara, né? Às vezes você faz o certo, mas a motivação não está em Deus, a motivação está em se vangloriar. É Ah, só isso. eu já tinha entendido isso, mas é isso aí mesmo. Muito bom o seu comentário. E aí, vamos pensar então um pouco assim, no que a gente pode agora aplicar, né, assim, bastante à nossa vida, né? O que vocês acham assim, então? Como é que a gente pode aplicar isso para nossa vida? Os dois provérbios, no caso. Então, qual o cuidado que eu tenho, pensando no primeiro provérbio, qual o cuidado que eu tenho que ter, de maneira geral? O primeiro é o de Lucas, Samir? É o de Lucas. Sim, no sentido negativo, né, quando ele está falando para os fariseus. Certo. Eu não sei se você vai falar sobre isso ainda, mas uma coisa que eu notei também é sobre a ordem, né? Que ele inverteu a ordem, né? Em Lucas ele fala: aquele que não está comigo é contra mim. Então ele coloca quem é contra ele no final, né? Meio que dando a Uhum. ênfase em quem está contra ele. E no segundo, esse que é o que está aí no slide, né? Ele inverteu a ordem. Então ele coloca quem é por nós no final. Então ele está dando a ênfase por causa daquilo que a gente estava falando, né? Do contexto, enfim. Então ele inverteu a ordem para enfatizar, nesse primeiro caso, quem estava contra ele, né? Que eram os fariseus. Então acho que, pensando na aplicação que você falou, esse cuidado que eu acho que a gente precisa ter de não se opor à causa de Cristo, né? Uhum. Pode parecer assim meio, assim, não, mas como assim você vai se opor? Você é cristão, né? Como assim? A gente não vai se opor. Mas a gente pode se opor sem perceber, né? Acho que aí é que pode estar o perigo. De maneiras que a gente não percebe explicitamente, a gente está se opondo, né? Então, se questionar sobre isso, quer dizer, será que eu estou me opondo à obra de Jesus, né? Porque aí eu estou contra ele. Isso é um perigo real. Exato. Isso aí. Muito bom. Diga, Nisso. Não, vendo aqui nesse provérbio, né, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, assim, eu vejo que a gente, já que fomos chamados, a gente precisa viver de forma a sermos escolhidos, né? Assim, viver de forma a agradar a Deus para sermos escolhidos. Porque às vezes Deus chama, mas aí a gente quer viver do nosso jeito, aí a gente não vai ser escolhido porque a gente não viveu da forma que agrade a Deus. Né? Então, eu pensei nisso também, de que a gente viver de forma que agrade a Deus, para que, além de chamados, possamos ser escolhidos para estar perante Deus, né? Perante Cristo, quando Ele voltar, e sermos aprovados por Ele. Ótimo. Muito bom. Beleza. Ah, Segundo provérbio. Aplicação. né? Então, assim, a questão foi esse problema da rivalidade, né, desse segundo provérbio. E aí, assim, João, ele vai agir exatamente como os fariseus, né, mestres da lei, por rivalidade, por inveja, né, por algum instinto humano aí, da natureza humana, tá? E aí a exortação de Jesus é: diga não à rivalidade, ao julgamento, e reconheça no outro o apoio à causa de Jesus, tá? Então, desses dois provérbios, né, o que a gente pode pensar assim, né, pelo menos tem outras aplicações, a gente já está falando. A primeira ideia é: não tem neutralidade em relação a Jesus, ou você está contra ou a favor, tá? E aí, assim, eu acho que uma primeira ideia uma segunda ideia é: vamos reconhecer no outro o apoio à causa de Cristo, né? Acho que eu coloquei isso porque tem mais a ver com o segundo provérbio. O primeiro provérbio,
ele está falando, né, que quem não está apoiando, está fazendo oposição, está contra Jesus. O segundo é mais a gente reconhecer no outro o apoio à causa de Cristo. E aí o terceiro provérbio é aquilo que a gente comentou sobre seguir Jesus, né? Então, assim, vamos ser rigorosos conosco, né, para sermos bons seguidores de Jesus e não estarmos contra Deus, né? Tem a ver com o que a Anice falou, né, também aí, esse comentário, né, de sermos realmente escolhidos por Deus, tá? E vamos ser também flexíveis. Eu acho que a palavra que a gente pode usar, né, a palavra tolerante, ela está sendo usada de maneira muito, às vezes, aberta, assim, não sei se é a melhor palavra, mas eu resolvi usar flexível, tá? Para reconhecer nos outros, né, o apoio à causa de Cristo, né? Entender, né, que o reino de Deus não pertence a nós, pertence a Deus, porque é dele, né? E vão ter pessoas que são nossos irmãos que não estão andando junto com a gente. Isso acho que é claro. Vão ter pessoas que não são nossos irmãos, mas que de alguma forma apoiam a causa de Cristo e vão receber a sua recompensa, que eu acho que é a promessa de Jesus que a gente pode ter. Então, com o outro, a gente é flexível. Conosco, a gente é rigoroso para a gente cumprir a vontade de Deus, para a gente não estar contra. Com o outro, né, a gente não é juiz, né? A gente não faz o papel de juiz. A gente olha para o que o outro tem de bom, aprende, né? O que tem de ruim, a gente fala, isso eu não quero, né? Isso eu não quero para mim, isso eu não vou usar na minha vida, né? É para a gente se proteger, até para a gente não tomar parte no que os outros estão fazendo de errado. O que mais? O que a gente pode pensar mais também? Eric não comentou, o que você... se quiser comentar também, Raquel. Não, eu acho assim, quando Jesus fala, dá para entender um pouquinho, né? Ou melhor, eu acho que dá para entender, né? O que eu estou refletindo aqui. A gente, quando está dentro de uma denominação, a gente tende mesmo a ser mais defensor, né, daquela bandeira e daquelas convicções, né? A gente viveu um pouco disso, né? E a gente acaba trazendo isso que Jesus falou para aplicar dentro daquele contexto, né? Quem não é a meu favor é contra, né? E aí a gente aplica aquilo à denominação que você está se simpatizando ali no momento, né? Então, quem não é a meu favor, a favor dessa doutrina, é contra. E aí, quando você está aqui, né, assim, né, um pouco mais isento, né, digamos assim, disso tudo, é o processo que hoje eu estou tentando passar, né? Eu acho que eu passei por um momento de muito julgamento, né, de, poxa, como é que pode, né? Toda denominação está errado, né? E tentar combater, ainda que não ir lá e ficar pregando para os irmãos, mas por dentro, né, você fica angustiado, né? E fala, poxa, como é que pode, né? Onera tanto o trabalho para Cristo, é tudo tão complicado, né? E hoje eu estou recuando um pouco, porque eu fico pensando, poxa, quem sou eu também para ficar julgando se aquilo ali não está indo a favor de Jesus, né? Então, não é muito o que eu gostaria para mim agora, né, nesse momento, mas eu acho que eu estou começando a ter um olhar um pouco mais pacífico em relação a isso, né, e tendo um pouco mais de paz, né, e de não me levantar tanto para criticar o modelo, que é um pouco do que eu estou vendo assim, que Jesus tinha autoridade para fazer, inclusive, esse julgamento, né, de estabelecer com muita clareza essa frase, né, essa sentença. Quem não está a meu favor é contra. Mas daí a gente expandir isso para aquele modelo que você está vivendo do cristianismo é uma distorção, né? É isso que eu estou pensando agora, entendeu? É claro, assim, eu vou transformar em outra palavra, né? Hoje o que a gente está vivendo politicamente, eu acho que ilustra um pouco isso, né? Quem não é a favor, quem não pensa daquela maneira, é contra, né? Isso é muito, muito claro, o pessoal chama de polarização, e é isso mesmo, né?
E a gente acaba trazendo para dentro do contexto da nossa fé isso, né? De você ficar, quem não pensa como eu penso está errado, né? E a gente esquece que tem nuances ali, né? Tem coisas que são prioritárias, são coisas que são importantes para viver o cristianismo, né? E que Deus não abre mão. E tem coisas que, de fato, vão cair numa seara que você não pode dizer, né? Horário do culto, 10 horas da manhã, está errado. Não, tem que acontecer à noite, ou vice-versa. E você vê que a gente, né, mesmo, já brigou por algumas coisas dessas, assim, enquanto a gente estava pensando ali, e que, na verdade, não tem nada estabelecido, né? Fica muito claro que não tem nada estabelecido do que está certo, o que está errado. Essas são discussões assim, secundárias, né? E aí é mais ou menos isso que eu estou pensando, assim, eu estou organizando isso na minha cabeça, mas eu acho que se encaixa um pouquinho, né? Não sei o que vocês acham. Acho que sim. Eu fico pensando na nossa pequenez, né? Diante da ação de Deus na vida das pessoas, fazendo essas pessoas agirem de tal maneira a servi-lo, né? Tem tantas pessoas que nem conhecem a palavra e são tão bondosas com o próximo, compartilham a dor do outro, são acolhedoras, sente a dor, né? Tem tantos ateus até, né, que tem um coração assim que a gente sabe que é um coração bondoso com o próximo, e pessoas que conhecem a palavra também e vivem de uma maneira que a gente não concorda, mas que obedecem em outros aspectos. Então, esse respeitar a manifestação de Deus na vida das pessoas e deixar realmente com Ele, né, a prestação de contas. E sair da nossa situação de arrogância, achar que a gente tá certo em tudo, porque a gente aprende tanto com essas pessoas, né? Eu fico boba, né? Aprendo com o meu vizinho, aprendo com a pessoa que eu vi ali e talvez eu nunca mais vou ver de novo. E isso a gente ganha muito, né? Olhar o lado bom, olhar com bons olhos o que as pessoas estão fazendo em nome de Cristo. Porque Jesus conhece, né? E sabe de tudo, né? E sabe melhor até do que a própria pessoa. Mas tirar para mim o que eu aprendo com isso, né? O que eu preciso melhorar, porque sempre eu tenho muita coisa para mudar, para melhorar. Então eu penso assim, eu penso que realmente nós precisamos ter olhos receptivos e acolhedores e querer também ter ter o coração de Jesus, aprendendo com qualquer um, né? Isso. Muito bom. Beleza. Eu acho que a gente conseguiu pegar bem, né, a ideia do provérbio. Não vai responder todas as coisas, mas assim, eu acho que ficou claro para todo mundo que cada um dos provérbios eles foram aplicados para cada uma das situações, né? E, enfim, e aí a gente pensa, né, como é que a gente vai botar em prática aí no nosso dia a dia, né? Por exemplo, pensando no primeiro provérbio, né, no mais negativo, não quer dizer, por exemplo, que eu vendo uma pessoa fazendo uma clara oposição a Deus, que eu não possa falar isso para essa pessoa também, né? Eu não, olha, toma cuidado, que você está fazendo oposição a Deus, né? Isso não quer dizer que eu estou fazendo um julgamento, eu estou lendo essa passagem com ela, né?
Assim, para a gente também não ter dúvida de que a gente pode pegar essa passagem. Olha o que aconteceu, ó. Situação aqui que Jesus está falando aqui com os fariseus, né, com essas pessoas. E olha, está me parecendo que, né, o que você está fazendo é muito parecido com o que ele está dizendo aqui, né? Você está fazendo uma oposição, né? Então toma cuidado. Se a pessoa vai ouvir ou não, é outra coisa, né? Então eu acho que assim, a gente tem que medir muito bem, né, as situações e as circunstâncias com a qual a gente vai aplicar, né, isso aqui para a gente não correr um risco. E uma coisa que me vem à mente que agora também nos comentários foi o seguinte: quando alguém fica fazendo polarização, né, como os fariseus fizeram, acho que é uma boa lição para a gente também pensar no Brasil de hoje, né? Quando alguém fica forçando a polarização, ela tem um outro motivo, né? Muitas vezes o motivador dessas coisas, ela tem uma outra causa, ela quer gerar polarização para gerar geralmente algum benefício, né? Que era o que os fariseus, de certo modo, faziam ali com os né, que chamando, acusando Jesus de Beelzebul e tal, né? E essa coisa toda, né? Eles tinham inveja, estavam perdendo aqui, as pessoas estavam seguindo Jesus, Jesus estava mais popular com eles. Então, toda essa polarização, às vezes, ela é gerada por conta de outros interesses que a gente precisa ficar muito atento para não entrar nelas e tomar parte em uma coisa que tem outras pessoas com interesses escusos por trás para poderem motivar e gerar todas essas brigas. Coisas do Brasil atual, né? Coisas que acontecem no nosso Brasil atual, em toda essa polarização política que acabou se tornando também, tendo um aspecto religioso dentro dela. Tá bom? Vamos parar por aqui, e aí a gente volta daqui a pouco, daqui 10 minutos. São 7h10 agora, tá bom? Obrigado aí pelos comentários. Vamos lá fazer o nosso pit stop, tá bom? Para fazer um lanchinho aí. 7h20 a gente volta, tá? E aí a gente vai falar de um outro provérbio, e aí nesse caso vocês vão fazer a leitura e eu vou colocar as perguntas aqui, mais parecido com a reunião de manhã, tá bom? Vou colocar as perguntas e todo mundo vai poder comentar aí sobre o que aparece nesse outro provérbio, que é exatamente aquele que a Anice citou, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, que tem a ver aí com o que a gente comentou aí, tá bom? Então 7h20 a gente volta.